Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo a este canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Eu sou o pastor Evandro Soares e essa é a nossa escola bíblica dominical na forma online. Estamos ainda com as aulas suspensas e estamos oferecendo então esses estudos bíblicos através do nosso canal no YouTube. Nós queremos então estudar hoje um tema muito interessante, muito importante, que é o tema Vida em Cristo. Nós, os cristãos, aqueles que creem na palavra de Deus, somos impelidos a pensar, a refletir e a viver a centralidade de Cristo. Cristo é a nossa vida. Cristo é tudo para nós. Todo verdadeiro cristão é alguém apaixonado por Cristo Jesus. É alguém que deseja moldar a sua vida, pelos ensinos de Jesus de Nazaré. Portanto, a doutrina Vida em Cristo é uma doutrina fascinante que a Bíblia nos apresenta e que eu convido você a estudar neste vídeo. Vamos pensar então sobre a vida em Cristo, porque a vida em Cristo ela é uma doutrina central na Bíblia Sagrada, sobretudo no Novo Testamento. Vamos pensar sobre isso e vamos pensar baseados no texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 12 a 21, que eu passo a ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que texto lindo! Texto do apóstolo Paulo, que nos ensina acerca dessa verdade preciosíssima, que é a vida em Cristo. Nós, outrora, vivíamos em Adão. Adão prefigurava e representava toda a humanidade perdida, toda a humanidade rebelde, toda a humanidade que pecou e peca contra Deus. Mas aqueles que creram em Cristo foram incluídos em Cristo. Daí que a vida verdadeira, a vida eterna, a vida em plenitude só é obtida através de Cristo, mediante Cristo. Para isso, o apóstolo Paulo, e em boa parte do Novo Testamento, usa diversas preposições, para dar esse significado da vida em Cristo.
São as preposições em, sobre, para, sob, são várias. E nós queremos estudar algumas delas sobre esse tema, vida em Cristo. As preposições do Novo Testamento, sobretudo usadas por Paulo, que nos ensinam, que de alguma forma detalham essa vida em Cristo, que só é obtida pelo homem que crê em Cristo, que é incluído na vida que é Jesus, na vida que é Cristo Jesus. Então vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso. São pelo menos 5 tópicos, é um estudo um pouquinho mais demorado, mas certamente eu creio que vai lhe interessar muito, porque é o significado pleno da vida, é a vida em Cristo. A vida cristã, ela só é entendida à luz da pessoa bendita de Cristo Jesus. Portanto, apaixone-se por Cristo, creia em Cristo, viva em Cristo, viva a vida em Cristo, porque somente em Cristo é que podemos ter vida e vida em abundância. Então, o primeiro tópico, a primeira preposição que podemos usar a partir do Novo Testamento para pensar essa verdade da vida em Cristo é a preposição por meio de Cristo. Há muitas e muitas passagens que nos ensinam essa verdade, que a vida é somente por meio de Cristo. Mas nós queremos pensar algo mais sobre essa vida, porque Jesus, por essa preposição, é o nosso mediador. Vimos aquele texto lá de Romanos que dizia que nós estávamos em Adão. Pecamos, falhamos e morremos em Adão. Mas Deus providenciou um mediador para poder dar à humanidade, dar àqueles que creem a vida. Já que a morte veio em Adão, a vida está em Cristo. E aí nós podemos pensar nessa questão a partir de pelo menos 2 textos, 2 ideias principais. Primeiro, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Abra sua Bíblia nesse texto comigo e examine essa passagem, essa porção das Escrituras. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Cristo Jesus é a revelação de Deus. Nós não poderíamos conhecer a Deus por nós mesmos. Deus se revelou a nós. E esta revelação de Deus, segundo o texto de Hebreus, falando aqui aos judeus, aos israelitas, no passado, Deus falou de muitas maneiras, e muitas vezes, aos pais, pelos profetas, pelo todo o Antigo Testamento. Há também aquilo que se chama de revelação natural, que é a natureza, né? O texto lá do Salmo 19, diz, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Portanto, pela natureza, nós já temos uma revelação de Deus. A outra revelação vem pelas Escrituras. Deus falou aos pais dos judeus, aos hebreus, pelos profetas. Os profetas registraram a fala, os oráculos de Deus ao povo israelita. Mas diz o texto sagrado que nos últimos dias ele nos falou pelo Filho. E essa é a revelação chamada especial. A revelação de Deus através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Daí que Jesus é esse mediador, porque nós não poderíamos conhecer a Deus por nós mesmos. Tateávamos no escuro, mas Deus, na pessoa de Cristo Jesus, se revelou a nós. Falou-nos através de Cristo. A palavra de Cristo, a palavra de Jesus é a palavra de Deus. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está lá em João capítulo 1, versículo 1, 2 e também lá o versículo 14.
Então, meus amados, aqui esse texto está dizendo que Deus se revelou a nós através de Jesus. Ele falou a nós através de Jesus. Portanto, Jesus é esse mediador. Sim, porque se nós não podemos conhecer a Deus por nós mesmos, nós podemos, e Deus se revelou a nós para que o conhecêssemos através de Jesus, através de Cristo. Mas não somente isso. Cristo veio não somente revelar Deus aos homens em plenitude, mas também Cristo veio para efetuar a redenção, a salvação de todos aqueles que estavam perdidos, e toda a humanidade estava perdida. Mas Cristo Jesus veio nos trazer não somente a revelação, mas também a redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 28, é um dos muitos textos que fala acerca disso. Diz assim: assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo veio trazer a salvação, a redenção de todos aqueles que o aguardam, todos aqueles que creem nele. E ele veio e ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo pecado, como paga da sua vida pelo pecado. Sim, porque outrora estávamos escravos do pecado, estávamos presos ao pecado, estávamos vendidos ao pecado, mas Cristo Jesus veio e pagou o preço, um alto preço pela nossa redenção. É por isso que a palavra final de Jesus na cruz foi aquela expressão telestemai, que significa está consumado, está pago. É porque a ideia havia no primeiro século a ideia de que quando uma pessoa devia, ela não tinha como pagar, então ela era presa. E aí se alguém pagasse a dívida dela, ia lá, tirava, resgatava ela daquela prisão, e alguém colocava então uma placa telestemai, que significava está consumado, está pago a dívida daquela pessoa. Jesus fez isso na cruz. Ele disse está consumado, está pago. Daí que nós fomos libertos, nós fomos redimidos. A redenção, a salvação foi efetuada por Cristo Jesus. Daí que a vida em Cristo é vida de revelação, porque Ele nos revelou a Deus, e é vida de redenção, porque Ele pagou o preço pela nossa redenção. Que coisa preciosa. Por isso que Ele é o nosso mediador. Paulo chega a dizer isso lá em 1 Timóteo 2,5, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Jesus é o nosso mediador. A vida em Cristo é vida de revelação e é vida de redenção. Coisa preciosa, coisa que nos entusiasma, coisa que faz vibrar a nossa alma. Saber que Cristo nos revelou o Pai, nos revelou a Deus. Nós que outrora não conhecíamos, nós que outrora adorávamos outras coisas ou nós mesmos. Mas Cristo nos revelou a Deus. E Cristo efetuou, pagou o preço da nossa redenção. Essa então é a primeira preposição. Por meio de Cristo, a vida nos deu a vida, e essa vida é vida de revelação e é vida de redenção. Mas há um outro tópico que nós podemos também pensar, uma outra preposição, sobre Cristo. Sim, porque a vida de todo homem e toda mulher que crê em Jesus está fundamentada sobre Cristo. A preposição aí é a ideia de estar alicerçada em Cristo, de estar sobre Cristo, o nosso fundamento. E o nosso fundamento é Cristo porque nós confiamos nele e porque nós edificamos a nossa vida nele. Então vamos ver duas passagens que nos ensinam isso. Primeiro, João 1,12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Cremos em Cristo. Jesus mesmo disse: credes em Deus, crede em mim. Nós cremos em Jesus. A nossa confiança está em Jesus. Daí que o fundamento da vida de todo verdadeiro cristão é confiar em Cristo. Ele é a nossa base, o nosso alicerce, aquele a qual depositamos a nossa vida, que na verdade não era vida, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o nosso existir foi depositado, a nossa confiança em Cristo Jesus. Por isso que por todas as Escrituras a Bíblia nos convida a crer. Paulo, quando foi perguntado pelo carcereiro Filipe: que farei para ser salvo? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Portanto, a vida do cristão está alicerçada, está baseada nessa confiança. Nós confiamos não em nós mesmos, nós confiamos não em qualquer coisa desta vida, nós colocamos a nossa confiança sobre Cristo. Ele é o nosso fundamento. Mas não somente isso, ele é também a nossa edificação. Nós edificamos a vida, nós edificamos a existência sobre a palavra de Cristo, sobre o ensinamento de Cristo. E Mateus capítulo 7, no final do chamado Sermão do Monte, Jesus ensina acerca disso. Ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. A nossa vida está edificada sobre a palavra de Cristo. Ele é o nosso fundamento existencial. Todo o ensinamento de Jesus é a base da nossa vida. É por isso que ele diz que aquele que me ama guardará a minha palavra. É por isso que Pedro, na chamada pesca maravilhosa, aquele episódio registrado nos evangelhos sinóticos, Pedro tinha tentado pescar a noite toda e não conseguiu, mas Jesus ordenou: lançar as redes ao mar. E aí Pedro diz o quê? Senhor, nós tentamos e não conseguimos, mas eu vou lançar sobre a tua palavra. Eu vou lançar as redes ao mar sobre a tua palavra. Pedro então lançou e houve a pesca, tanto que os barcos, ficaram lotados, cheios de peixes, e precisavam de outros para socorrer ali Pedro e os seus irmãos que estavam pescando. Então, a vida cristã está fundamentada sobre a palavra de Cristo. Não de um filósofo qualquer, não de uma ciência, não de qualquer coisa neste mundo. A vida cristã está alicerçada, edificada sobre a palavra de Jesus. A palavra de Jesus, esta palavra viva, eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Como dizia o grande reformador Lutero ali na Dieta de Holmes, de 1520, quando foi convidado a se retratar das suas doutrinas, dos seus ensinamentos, ele declarou: eu não vou me retratar porque estou convencido pelas Escrituras e pela razão de que tudo que ensinei está fundamentado nas Escrituras. E a minha mente está cativa à palavra de Deus. Cristo Jesus edifica a vida de todo verdadeiro seguidor através da sua palavra. As suas palavras, as palavras de Jesus, são vida. Pedro disse também isso, quando lá no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus estava discursando sobre comer a sua carne, beber o seu sangue, e a multidão resolveu abandoná-lo. Jesus então perguntou a Pedro: vós também não quereis ir, não quereis me abandonar? E Pedro respondeu, tomando a palavra pelo colégio apostólico: a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus edifica a nossa vida, nós edificamos a nossa vida através das palavras de Cristo. Cristo é o fundamento
da nossa vida. A sua palavra é o fundamento da nossa existência. Portanto, a vida cristã, a vida em Cristo, ela é vida de confiança, de fé em Jesus, e é vida de edificação na palavra de Jesus. Ele é o nosso fundamento. Vamos para o terceiro tópico. A outra preposição é em Cristo, que dá também título a todo esse estudo, né? Vida em Cristo. Mas o que é então essa preposição? O que ela significa à luz de todo o Novo Testamento? Primeiro é a união. Nós fomos unidos a Cristo. Nós fomos ligados a Cristo. Nós fomos enxertados em Cristo, para usar a figura lá do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Figura da videira. João, capítulo 15, versículo 4 e 5. A partir do versículo 1, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora o versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós fomos enxertados, unidos a Cristo Jesus, e a vida cristã só é vida em Cristo. Nós fomos unidos a Ele, e nós só temos vida se vivemos nessa união, se vivemos essa permanência. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então a vida cristã é vida de união. Há alguns teólogos até que defendem a ideia de que essa união é uma união mística, é uma união espiritual, é uma união metafísica da alma do crente com Jesus. Mas o fato é que nós fomos unidos através da fé em Jesus, através da sua morte, através da sua ressurreição. Tanto é que Paulo chega a dizer, né? Estou crucificado com Cristo. Há uma inclusão daquele que segue a Jesus, na morte de Jesus, na vida de Jesus, na ressurreição de Jesus, de tal modo que nós estamos unidos com Ele, e Ele mesmo disse que se não for essa união, nós nada poderemos fazer. Por isso Ele nos incitou a permanecer nele. Permanecendo em Jesus, nós temos vida. Permanecemos em Jesus, nós daremos fruto para a glória de Deus. Mas ainda também nessa questão da vida em Cristo como nossa vida, vida verdadeira, vida eterna, é também a ideia da paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7, o texto sagrado nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Todo aquele que creu em Jesus, que se uniu a Jesus, recebeu de Deus a paz de Jesus. Tem uma passagem lá, né, onde Jesus disse, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aqui nesse texto de Filipenses, Paulo está dizendo, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Portanto, a vida em Cristo é vida de paz. Quantas pessoas neste mundo estão sem paz? Quantas pessoas estão aí neste mundo perambulando, ansiosas em busca de paz? Mas o cristão, mas o homem e a mulher que creu em Jesus e tem vida em Jesus, tem paz. Paz que excede o entendimento. Muito embora muitas vezes tenhamos luta, dificuldades, mas a paz de Deus em Cristo guarda o nosso coração
e a nossa mente. Que coisa preciosa! Mas essa vida em Cristo é união com Ele, em Cristo, né? É paz em Cristo e é também nova vida. 2 Coríntios 5,17, passagem muito famosa, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Quem está em Cristo Jesus, quem creu em Cristo Jesus, quem se uniu a Cristo Jesus, quem tem paz em Jesus, é alguém que vive em novidade de vida. É alguém que é uma nova criação. Interessante que essa passagem de 2 Coríntios dá a ideia de que Deus em Cristo está formando uma nova humanidade, uma nova criação. Que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus está criando uma nova humanidade a partir de Jesus, a partir do seu Filho, a partir deste varão perfeito chamado Cristo Jesus. Portanto, a nova vida em Cristo Jesus. A vida em Cristo é nova vida. É uma vida nova porque ela se expressa de maneira nova na ética, na moralidade, mas sobretudo na espiritualidade. Porque Deus nos regenerou, Deus nos transformou na pessoa de Jesus. É por isso que Jesus falou para Nicodemos sobre o novo nascimento. A doutrina da regeneração é fundamental para entrar no reino de Deus e para ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que tem vida em Cristo e essa vida é nova. É certo que essa nova vida é uma vida processual. Deus está trabalhando em nós. Deus está nos transformando até a glória, até o retorno de Jesus, até um dia, nós podemos estar para sempre com Ele. Mas essa transformação é gradual, é processual. Por isso Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que estou bem certo que a obra que o Senhor começou em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É nova vida? Sim, mas é uma nova vida que está sendo construída em Cristo Jesus. E cada cristão, cada homem e cada mulher de Deus vive essa nova vida a partir da pessoa de Jesus de Nazaré, Cristo. Ele é a nossa nova vida. Mas vamos para um outro tópico. Agora, uma outra preposição. Sob Cristo. Sob Cristo é a ideia de que Ele é o nosso Senhor, que nós estamos submissos, que nós estamos sujeitos a Cristo Jesus como Senhor absoluto, como aquele que comanda, aquele que dirige, aquele que determina o nosso viver, aquele ao qual nós moldamos a vida, aquele ao qual nós submetemos todo o nosso existir. Daí que há pelo menos 3 tópicos na Bíblia sobre essa submissão a partir dessa preposição sob Cristo. Primeiro, a mente. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5. Paulo diz assim: que toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento à obediência de Cristo. O nosso pensamento, a nossa mente foi cativa por Jesus. Ele mesmo convidou, Vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então nós nos submetemos a Jesus. Reconhecemos nele o nosso Senhor, aquele que deve comandar a nossa vida. Portanto, a nossa mente foi transformada, foi cativa, foi submissa à pessoa de Jesus. Daí nós recebemos uma nova mente. Paulo chega a dizer isso em Romanos 12, quando ele diz: mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Paulo também diz, no outro texto em Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo?
é ter uma mente submissa à vontade de Deus na pessoa de Jesus. É ter uma mente que não é mais uma mente poluída pelo pecado, muito embora o pecado ainda nos assedia, muito embora nós ainda possamos cair em pecado, mas é uma mente pura, é uma mente justificada, é uma mente livre da culpa do pecado, porque agora nós temos a convicção de que fomos perdoados, de que fomos justificados e que estamos sendo santificados por Jesus e um dia seremos glorificados. É por isso que Jesus disse lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós um dia veremos a Deus, porque temos a mente de Cristo. E essa mente não é mérito algum nosso, recebemos a partir do momento em que nos submetemos, em que fomos levados cativos na nossa mente a Cristo Jesus e nos submetemos ao seu senhorio. Que coisa preciosa! Também nós, sob essa preposição sob, nós também submetemos não só a nossa mente, mas a nossa vontade. João capítulo 14, um texto que até já citamos aí, João capítulo 14, versículo 15 e o versículo 21, Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus manifestou os seus mandamentos, a sua palavra, e todo aquele que tem Jesus como Senhor é alguém que também submeteu a sua vontade à vontade de Jesus, às ordens de Jesus, à palavra de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Então, aquele que ama Jesus é aquele que guarda os seus mandamentos, é aquele que guarda a sua palavra. E aí nós, se somos verdadeiros cristãos, se temos Jesus como nosso Senhor, nós submetemos a nossa vontade à vontade dele. A vontade de Jesus é boa, perfeita e agradável. E aí todo verdadeiro cristão submete a sua vontade à vontade de Jesus, à vontade de Cristo. Porque essa vontade, ela deve prevalecer. Ele é soberano, ele é eterno, ele é excelso, ele é Senhor. E o que ele ordena deve ser cumprido. Ele estranhou e disse aos apóstolos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Portanto, há uma incoerência muito grande naquele que se diz cristão e não luta e não se esforça para submeter a sua vontade à vontade do seu Senhor Cristo Jesus. Mas há uma outra questão também que é fundamental nesse tópico sobre Cristo. Não somente a nossa mente está cativa a Jesus, a nossa vontade está submissa a Jesus, mas que coisa preciosa, quando cumprimos a vontade de Jesus, quando nos submetemos a Jesus como Senhor, descobrimos a verdadeira liberdade. Sim, tem muita gente que diz aí: não, os crentes são escravos da religião, são escravos disso, daquilo, aquilo outro, do pastor, das ordens religiosas. De forma alguma. Em Cristo Jesus nós encontramos a verdadeira liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Paulo escrevendo aos Gálatas que estavam ali quase se submetendo à lei, aos ritos cerimoniais. E aí Paulo diz: não, Cristo nos libertou. Cristo nos deu a liberdade. A liberdade cristã, a liberdade humana só é possível em Cristo. Porque nós estávamos presos na mente, na vontade, em todo o nosso ser ao pecado. Nós estávamos segundo o curso deste mundo. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz isso, capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, que andávamos outrora, segundo os rudimentos deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós estávamos presos. Quem comete pecado é escravo do pecado.
Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fomos libertos. A verdadeira liberdade está em Cristo. Nós nos libertamos. Por isso Paulo aqui exorta os cristãos de Gálatas: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nenhuma escravidão nós podemos mais nos submeter. Política, religiosa, filosófica, seja qual for, nós agora somos libertos e vivemos a liberdade em Cristo Jesus. Quantas pessoas ainda estão escravas? Escravas do pecado, escravas dos vícios, escravas de ideologias, escravas de certas filosofias deste mundo, escravas de religiões, de líderes religiosos. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, encontrou e deve permanecer na verdadeira liberdade, libertos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Mas Ele é o nosso Senhor, essa é uma preposição. Agora nós vamos para uma última, que é a preposição com Cristo. Sim, nós não somente estamos sob Cristo, mas também nós estamos com Cristo. Com Cristo nessa vida, porque é a promessa dele na terra. Ele prometeu lá em Mateus 28, versículo 20: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, nesta vida nós não estamos sós, não estamos à mercê das circunstâncias, não estamos à mercê dos políticos, dos governos, das ditaduras, das ideologias, da ciência, dos modismos. Nós estamos com Cristo, Ele está conosco, essa é a vida, nós estamos com o Senhor. Coisa preciosa, lá no Antigo Testamento, uma passagem lá no livro de Isaías, Deus diz, né, até as vossas cãs, até os vossos cabelos brancos, eu estarei convosco, vos levarei, vos carregarei nos braços. Cristo Jesus está conosco, nós não estamos sós, nós não estamos abandonados, nós não estamos à mercê de qualquer coisa, nós estamos com o Senhor, Ele está conosco, Ele prometeu, o Espírito Santo veio e está habitando em nós e está conosco. Que coisa preciosa, Jesus está conosco nesta terra. Nessa terra, cada crente, cada cristão, cada homem e mulher seguidor de Jesus está desfrutando da presença dele. Lembra daquela passagem lá de Moisés, no Êxodo, quando Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faz subir deste lugar. E aí Deus prometeu: eu irei convosco. Da mesma forma, Jesus disse aos apóstolos, é uma promessa que se estende a todo crente, a todo cristão: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Nós estamos desfrutando da presença dele. Nós podemos cada dia gozar, desfrutar desta vida em Cristo e dessa vida com Cristo, porque Ele está verdadeiramente conosco. Sinta a presença dele, desfrute a presença dele, siga segundo a presença dele. Louvado seja o nome de Jesus. Mas não somente nesta terra, não somente nesta vida nós estamos com Cristo, mas todos nós haveremos de experimentar a morte. E aí que coisa preciosa é que com a morte nós também experimentaremos mais ainda estar com Cristo. Eu passo a ler o texto de João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Até aí, versículo 4, versículo 3. Então nós estaremos um dia para sempre com o Senhor. Quando Ele voltar, Ele nos levará para a eternidade, para estar para sempre no céu com Jesus. Preciosíssima essa palavra. E é uma promessa de Jesus
e é dessa nova vida aqui na terra, para desfrutar da presença de Jesus, nova vida para desfrutar da presença de Jesus na morte e também na eternidade, no céu, para estar onde Ele estiver, para sempre com Cristo. Esse é o nosso segredo. O segredo do verdadeiro cristão é saber que nesta terra ele desfruta da presença de Jesus. Na morte ele vai estar para sempre com o Senhor. E no céu, na eternidade, aonde o Senhor estiver, ele também estará com Cristo. Vamos então concluir. Nós vimos então a doutrina bíblica, sobretudo paulina, da nova vida, da vida em Cristo. Vimos aí 5 preposições usadas no Novo Testamento para esse significado da vida em Cristo. E que Deus possa abençoar grandemente cada um daquele que assistiu esse vídeo. Curta, compartilhe. Que Deus abençoe grandemente em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.